Inter de Eduardo Cudê busca recuperação no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Campanha na primeira parte do campeonato é a segunda pior da história. E ainda hoje, Luis Soares se aproxima do seu maior jejum na carreira. O centroavante uruguaio não marca 8 jogos e está suspenso da partida deste final de semana. Tá aí, vamos falar sobre esporte agora no Fala Rio Grande, nesta sexta-feira, quase 1h30 da tarde. Passando mais uma vez para agradecer a sua companhia e a audiência. Começar falando sobre o Inter, que está fazendo nesse ano, em 2023, uma das suas piores campanhas no primeiro turno no Campeonato Brasileiro, né, gente? Essa é a segunda pior campanha desde 2006. Agora a expectativa é melhorar o desempenho para voltar para a parte de cima da tabela. Os números assustam. A campanha do Inter no primeiro turno do Brasileirão neste ano é a segunda pior desde 2006, quando o campeonato entrou no formato que é atualmente. O desempenho só não é pior que o de 2016, ano do primeiro rebaixamento do Colorado. Além de uma série com 4 derrotas seguidas entre a 4ª e a 7ª rodada, o clube gaúcho não vence há 7 jogos no campeonato. O último triunfo foi contra o América Mineiro no dia 25 de junho. Nos 19 jogos do Inter no primeiro turno, o Colorado teve 6 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. Os 24 pontos conquistados deixaram a equipe apenas na 13ª colocação. Além disso, o saldo de gols do Inter é negativo. Foram 17 gols marcados e 23 sofridos. Amanhã, o time de Eduardo Cudê enfrenta o Fortaleza no Beira-Rio, precisando voltar a vencer. A equipe deve ter algumas mudanças, já que pelo menos 5 atletas devem ser poupados pensando no jogo da Libertadores. O provável time do Inter tem Rocher no gol, Bustos na lateral direita, Vitão e Nico Hernandes na zaga e Tauan Lara na ala esquerda. Gabriel e Bruno Henrique formam uma dupla no meio. Maurício, Depena e Pedro Henrique se apresentam numa linha mais avançada e Luiz Adriano deve comandar o ataque. A partida acontece neste sábado no Beira-Rio e a expectativa é de 25 mil torcedores. É isso, a expectativa de torcedores não é tão alta, né? O Inter lotou o Beira-Rio no jogo contra o River Plate, depois saiu para jogar fora, acabou derrotado pro Botafogo, agora vai voltar a jogar no Beira-Rio contra o Fortaleza. Fortaleza que na última rodada venceu o Santos por 4-0, né? Um time muito bem treinado pelo Vojvoda, o Inter tem um desafio e tanto. E essa é talvez o principal problema do Inter seja, vai ter que poupar, né? Vai ter que poupar alguns atletas, porque além de ter um jogo decisivo pela Libertadores, o jogo ainda é na altitude. Então o Inter tem esse problema aí. Vai ter algumas caras novas, talvez no banco de reservas. O Luca, a gente comentou sobre ele durante toda a semana, que pode aparecer no banco de reservas, pode ser uma opção. O próprio Tauan Lara, que não vem muito bem, que sempre que entrou aí acabou errando em alguns lances, pode ser titular amanhã, porque o René tem uma idade mais avançada, é titular do Inter, está jogando praticamente todos os jogos, aí pode dar lugar ao Tauan Lara, ou então o Cudê colocaria o Depena na lateral esquerda, como já fez, e colocaria outro meia, né, ali mais na frente. Talvez o Estevão, que faz tempo que não joga, a gente não sabe, né? É um mistério essa escalação do Inter para amanhã, provável, a gente viu ali na matéria, mas fato é, o Inter precisa vencer, porque os números assustam mesmo, né? A segunda pior campanha só perde para 2016, quando o Inter foi rebaixado, ano esse que a torcida do Inter não quer lembrar, não. A gente troca de assunto, mas ainda sobre o Inter tem alguns jogadores com um contrato encerrando no final de 2023. A gente tem uma arte para mostrar que são 5 atletas, tá, gente? 2 zagueiros, 2 meias e um atacante, tá? O mercado, ele tem uma idade avançada, é claro, mas esse jogador, a renovação deve acontecer, o Inter deve divulgar a renovação em breve, a não ser que o mercado realmente queira mudar, talvez encerrar sua carreira na Argentina ou em outro clube, o mercado deve ter o contrato com o Inter renovado. O Moledo é uma incógnita, né? A gente sabe que o Moledo está com a questão do antidoping, está afastado dos treinos, é um jogador de idade avançada também, a gente não sabe, mas se tudo se resolver, talvez o Moledo renove sim. O Gabriel, acredito que o Inter renova também, é um jogador que chegou com muito destaque aqui, vindo do Corinthians, tem muita expectativa, passou por uma lesão, é um jogador que a torcida gosta, a direção gosta, e aí ele sim pode ser
pode ter o seu contrato estendido. Agora os outros dois são o Jean Dias e o Rômulo, né? São os que a situação é mais complicada de falar, né? Porque o que acontece? O Jean Dias ele veio a pedido do Mano Menezes, jogador de 32 anos, veio do Caxias a pedido do técnico que não é mais o técnico do Inter, o Mano Menezes. Ele não deve ter o seu contrato renovado, mas o Inter fez aí uma proposta para o Jean Dias, que o salário ele é muito baixo, né? E o Jean Dias, até a gente viu ali que o último gol do Inter no Brasileirão, o último gol de vitória, né, foi um gol do Jean Dias. Então, a probabilidade é muito provável que esse contrato não seja renovado, né? Mas a gente não sabe, até o final do ano vai que o Jean Dias começa a jogar bem e ganha algumas oportunidades. O Rômulo é outro jogador que estava ganhando muitas oportunidades com o Mano Menezes. Estava jogando de primeiro volante, às vezes de lateral direito, às vezes de segundo volante. É um jogador que não pertence ao Inter, o Inter teria que fazer um pagamento para renovar com o Rômulo, mas aí é uma negociação, né? Um valor também não é muito alto, é um atleta. Vai depender se o Inter vai querer investir ou não nesse atleta. Então esses 5 jogadores aí com o contrato encerrando com o Inter. Gabriel Mercado, Rodrigo Moledo, o próprio Rômulo, que pertence ao Atlético, o Gabriel, que o Inter deve renovar naturalmente, e também o Jean Dias, que é o que tem mais probabilidade de sair. A gente fala sobre outro jogador do Inter, o Hugo Malo, registrado no BID, jogador que o Inter contratou, foi apresentado nessa semana, o primeiro espanhol a ser jogador do Internacional. Ele ainda não vestiu a camisa para entrar em campo, mas quando entrar em campo vai ser o primeiro espanhol a vestir a camisa do Inter e atuar. Ele está regularizado. Pode estrear amanhã? Pode. O Inter ainda não divulgou a lista dos relacionados. Pode ser que o Hugo Malo estreie sim, mas a tendência é que não, né? A tendência é que, apesar do Bustos também ter um desgaste, né? Vai saber, de repente o Inter quer preservar mesmo o Fabrício Bustos e coloca o Hugo Malo já antes mesmo de ter uma semana com o Inter. Ele estava na coletiva, estava bem fisicamente. A gente espera que o Hugo Malo consiga estrear em breve. A ideia é que ele estivesse à disposição contra o Bolívar. Talvez ele esteja à disposição no jogo aí de amanhã contra o Fortaleza. É mais uma opção para o Inter, um atleta que joga na lateral direita e na zaga, mas à disposição agora fica a questão física, né? No BID ele já está registrado e pode estrear com a camisa do Inter. Hugo Malo, 32 anos, passou 14 temporadas no Celta, mas antes de vir para o Inter estava sem contrato, né? Estava livre no mercado. Aí o Inter foi lá e contratou esse jogador, que veio a pedido de Eduardo Cudê. Agora, virando a chave, falamos bastante de Inter, falamos sobre essa campanha do Inter que assusta um pouco, os contratos se encerrando e também a questão do Hugo Malo. Vamos falar sobre o Grêmio, que vai enfrentar o Santos lá na Vila Belmiro no domingo. O Grêmio vive a questão da eliminação, não pegou muito bem, a torcida está um pouco na bronca, a direção na bronca também com a arbitragem, mas o Grêmio tem um desafio e tanto também contra o Santos que não vem bem no campeonato. A gente confere mais sobre isso. O Santos, agora comandado por Diego Aguirre, não vence há 5 jogos. Na última rodada, o Peixe foi goleado por 4-0 para o Fortaleza. O time paulista está na 17ª colocação e dentro da zona de rebaixamento. O momento do Grêmio no Brasileirão é totalmente oposto. O tricolor está na 3ª colocação e voltou a vencer na última rodada. No domingo, às 4 da tarde, as duas equipes se enfrentam na Vila Belmiro. Soares é o grande desfalque do tricolor. Ele está suspenso e fora do jogo. No primeiro turno, o Grêmio venceu o Santos por 1-0 no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. E apesar da vitória, o jogo, que era a estreia de Soares no Brasileirão, ficou marcado pelo pênalti desperdiçado pelo camisa 9 do Grêmio. Para a vaga de Soares, Renato deve escalar João Pedro Galvão. Se vencer, o Grêmio volta à vice-liderança e uma vitória santista tira a equipe da zona de rebaixamento. A partida de domingo vai marcar o retorno da torcida para a arquibancada da Vila Belmiro. O Santos vai ter um reforço que é a torcida, né? O Santos estava punido aí vários jogos sem ter a sua torcida, não vence há muitas partidas do Santos. No Campeonato Brasileiro são 5 jogos, né? Mas tem também as outras partidas que o Santos disputou aí. Nos últimos jogos tem essa vitória sobre o Goiás e, olha, muitos resultados negativos. O Santos que está numa crise tremenda. Agora tem o Diego Aguirre, ex-técnico do Inter, jogou no final de semana e, olha, 4 foi pouco, né? O Fortaleza, que é o adversário do Inter de amanhã, fez 4 e sem fazer muita força no Santos. Poderia ter feito muito mais. Tamanha diferença, né? Se a gente falasse, digamos, em 2015, que em 2023 o Fortaleza ia fazer 4-0 no Santos sem nem fazer força, muita gente ia achar que era maluquice, né? Mas foi isso que aconteceu.
Fortaleza hoje já dá para dizer que é muito mais time que o Santos, e o Grêmio não vai ter o Soares e nem o Villaçante, né? São desfalques importantes. O Renato falou que agora o que resta para o Grêmio é o Campeonato Brasileiro, o Grêmio vai colocar todas as fichas nessa competição. A gente espera, né, uma vitória do Grêmio, porque o Grêmio é mais time que o Santos, está numa fase melhor que o Santos, apesar de ter sido eliminado para o Flamengo é um grande time, não dá para culpar só o Grêmio, também tem que ver os méritos no adversário, e o Grêmio deve ter aí o João Pedro Galvão como substituto do Soares jogando de centroavante. A gente falou sobre isso do lado do Inter, né, sobre os contratos encerrando. Vamos falar agora sobre a questão do Grêmio. O Grêmio tem mais atletas com contrato, com vínculo com o clube, encerrando em dezembro. A gente tem uma arte para mostrar também. São 10 jogadores, tá? Aí estão os 10 atletas. Muitos zagueiros, né? A gente pode dizer assim. Vamos lá. Bruno Alves, contratado junto ao São Paulo. Aí, deve ter sim um contrato renovado, é um jogador importante, está sendo titular. O Natan é um garoto que subiu da base, a gente não sabe, não é muito aproveitado, talvez seja emprestado porque não está tendo muitas oportunidades. O Bruno Vini, contratado essa temporada, está indo bem quando exigido, aí talvez também tenha um contrato renovado. E o João Pedro hoje é o lateral direito titular do Grêmio e incontestável, né? O Fábio, quando entra, compromete, então o João Pedro é titular incontestavelmente. O Kaique foi um jogador que veio agora do Ipiranga, né? Aí vai depender muito se o Renato vai aprovar, se o Kaique vai conseguir performar aqui no Grêmio. O Jeromel, eu duvido muito que o Grêmio dispense, né? Um ídolo da torcida, apesar de não ter jogado em 2023, deve ter aí o vínculo estendido. Nem que seja por mais um ano, com uma cláusula automática de renovação, mais uma vez, o Jeromel deve ficar. O André Henrique é um garoto que veio por empréstimo, né? Do Ercílio Luz. Fez gols importantes, está aprimorando também o seu futebol, é muito jovem, né? Uma promessa aí do futebol, também deve ter o contrato renovado, é um jogador que tem um custo muito baixo e já entregou bastante. O Galdino, aí é uma situação complicada de falar, né? O Galdino, ele é uma aposta do Grêmio, fez alguns gols importantes, se lesionou, dá para dizer que o Galdino fez falta aí na Copa do Brasil contra o Flamengo? Talvez, né? Um jogador que estava entrando, estava arrematando de fora da área, não é um jogador assim, vai resolver os problemas do Grêmio, mas deve ter sim um contrato renovado se conseguir performar nesse restante do ano. Esse eu tenho certeza que não vai ter o contrato renovado, que vai ser o Gustavinho, né? Ele veio por empréstimo junto ao América, com uma cláusula de compra, não performou, na última partida foi muito mal ali, no jogo contra o Vasco, ele atuou, perdeu um gol embaixo das traves, a torcida ficou bem na bronca, inclusive, então o Gustavinho não deve ter o contrato renovado. E aí, por último, ninguém mais, ninguém menos que Luan, o Rei da América de 2017. Aí é a mesma situação, a gente pode dizer assim, do Kaique, né? São jogadores que chegaram agora, vai depender muito se o Luan vai conseguir performar, vai conseguir jogar aqui no Grêmio. O salário é baixo, o Luan já atuou, tá ao que aparenta tentando melhorar, então o Luan também vai depender muito aí do segundo semestre dele para ver se renova ou não renova o seu contrato com o Grêmio. E agora, o assunto, a polêmica, né? A gente pode dizer assim, Luis Soares. O Soares está com uma pequena seca de gols, gente, e essa seca está aumentando. A gente até tinha comentado sobre isso na última semana, antes do jogo do final de semana do Grêmio contra o Fluminense. O Soares estava vivendo aí uma breve seca e agora essa seca está cada vez maior, né? Já são 8 jogos que o Uruguai disputa e não consegue balançar as redes. Nesse jogo contra o Flamengo aí, ele tentou bastante, a gente está vendo uma boa defesa do Matheus Cunha, teve oportunidades, mas não conseguiu converter em gols, né? O Soares, que é a grande figura do Grêmio, vai deixar o tricolor no final do ano. O Grêmio já está procurando um substituto para o Luis Soares. É um atleta que é acima da média, é claro, fora da curva, mas que está vivendo essa seca. Não disputa a partida de domingo contra o Santos porque está suspenso, né? Terceiro cartão amarelo. Então, não entra para a estatística, mas o tempo, né? Se a gente parar para pensar, o tempo vai sim. X dias que o Soares está sem marcar, 50 dias, 60 dias. Mesmo ele não tendo disputado essa partida contra o Santos, entra para a estatística dos dias, claro que não dos jogos, porque ele não está relacionado, mas é sim uma coisa a se olhar, né? A se pensar. O Soares fez muitos gols no Campeonato Gaúcho, fez gols importantes no Campeonato Brasileiro, inclusive contra o Inter no Grenal, um belo gol, fez gol na Copa do Brasil, mas aí agora está vivendo a primeira seca aí, e uma seca considerável, né? 8 jogos já é uma seca considerável, a gente pode dizer assim. O esporte é isso, a gente volta na segunda-feira aí para falar de esporte, para trazer as nuances, tudo que aconteceu no final de semana. Inter contra o Fortaleza amanhã.
4 horas da tarde, e também às 4 horas da tarde, só que no domingo, Santos e Grêmio lá na Vila Belmiro, 2 jogos ótimos para a gente acompanhar aí no final de semana.